Olá, graça e paz aos irmãos da Igreja Congregacional de Brejo dos Santos. Alegria imensa estar aqui com vocês para, nesta oportunidade, compartilhar da Palavra de Deus na ministração daquilo que Deus tem hoje para os nossos corações. Agradecer ao pastor desta igreja, o pastor Edinaldo Alves, por nos conceder essa oportunidade de pregar a mensagem de Deus através das Escrituras Sagradas. E nesta oportunidade eu quero partilhar com vocês, nessa mesa desse banquete espiritual, sobre os benefícios da justificação. Pois é, os benefícios da justificação. E para isso nós vamos ter como texto base Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. E eu queria que você então abrisse a Bíblia junto comigo e, se possível, deixar uma canetazinha ao seu lado, se você quiser, se você é um daqueles irmãos ou irmãs que gosta de marcar, de anotar, então deixa então uma caneta de lado aí para alguma informação que você queira registrar junto ao texto. Então, você pode pegar a sua Bíblia aí e nós vamos meditar nesse texto, Romanos capítulo 5, do 1 ao 5, os benefícios da justificação. Então, nós vamos saber ou vamos estudar sobre esses benefícios. Então, leiamos o texto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que Deus assim nos abençoe. Convido você a baixar sua cabeça, aonde você está, é claro, para que a gente possa pedir a Deus o direcionamento na instrumentalidade, na ministração do que será dito nesse instante, nesta oportunidade. Oremos. Ó Deus amado, ó Deus bendito, nós te damos louvor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Senhor, nesta mensagem o Senhor possa levar a palavra aos corações e os corações possam receber de uma forma prazerosa, em deleite, e que possa guardar a mensagem proferida a todos, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos traga luz em tudo aquilo que será dito para todos os irmãos, para a Igreja do Senhor, para todos que porventura assistirem esta mensagem e acompanharem com o coração aberto para Ti. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Os benefícios da justificação. Então, esse é o tema do que nós vamos explanar para vocês nessa oportunidade. Primeiro, a gente tem que entender o que é a justificação. Do que se trata a justificação? Afinal de contas, o tema presente na carta de Paulo aos Romanos é justamente a justificação, ou seja, a ação de Deus ao encontro do homem e vindo ao homem através de Jesus Cristo, então cobrindo os nossos pecados e nos trazendo não a possibilidade, mas o perdão dos nossos pecados, como foram cravados na cruz no sacrifício de Jesus. Então, a justificação é o ato de Deus de nos tornar em Cristo justificados, ou seja, tornados justos por ação de Deus, e nesta justificação nós termos acesso até Deus. Então, para os benefícios de Deus é necessário ser
justificado, ou seja, na graça de Deus mediante a fé. Então, Deus em Cristo nos perdoou ou perdoou os nossos pecados e nos tornou justos. Então, nessa justificação, num ato de fé, então Deus nos trouxe benefícios especiais, benefícios maravilhosos, benefícios divinos e que nos traz toda uma alegria e toda uma convicção e toda uma experiência com Deus. E o primeiro benefício do que Paulo está colocando para nós é que por meio da justificação, uma vez justificado, alcançado na graça, então a primeira coisa que nós temos como benefício é a paz com Deus. E que paz é essa, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste? É a paz da reconciliação. Como o homem nasceu do pecado, nasceu no pecado e nasceu separado por causa do pecado, e o homem nasceu na rebelião, na natureza do pecado, esse homem estava em contraste, em luta contra Deus por causa do seu pecado. Mas Cristo veio e nesta justificação ele restaurou a paz, ou seja, nos reconciliou juntamente com Deus. E aí, nessa reconciliação, o conceito da culpa por causa do pecado, o medo por causa do pecado diante de Deus, ele foi retirado. Lembra do Adão e da Eva, que após pecarem, cedendo à tentação da serpente, então eles tiveram medo, tiveram vergonha e foram para um lugar que eles pudessem estar distanciados de Deus por causa desta vergonha. Ou seja, eles precisavam ser reconciliados ao Senhor. Então, Cristo, em sua obra, nesta justificação, ele nos restaura a esta comunhão com Deus, a esta paz, ou seja, tira de nós todos os medos, tira de nós todas as fobias, tira de nós toda incredulidade e nos coloca numa experiência maior com Deus. Então, esta paz nos traz um alívio de quê? De que aquela carga que estava sobre nós, a carga do pecado, ela foi retirada de nós. Então, em nós há um grande alívio. É aquilo que Jesus vai dizer: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, a paz traz essa sensação justamente desse alívio na mente e no coração. Quando nós somos justificados, então acaba-se aquele medo, o medo do que será no futuro, o medo da condenação, o medo do inferno, ou seja, o medo de falar com Deus e achar que Deus não quer nada com você, porque você é um pecador. Então, essa justificação de Deus em nós, por meio de Cristo, nos traz um alívio ao coração, nos traz uma paz que nos faz contemplar a Deus e adentrar a um relacionamento mais intenso com o Senhor. Então, quando Cristo chega até nós, então Ele nos vincula como o caminho que nos leva até Deus. Então, nesta paz que Deus nos concede, e Jesus trata dessa paz no Evangelho de João, que ele dá a paz não como o mundo dá, porque esta é a paz que nos reconcilia com Deus, que nos coloca de volta ao caminho do Senhor, ou seja, nos tira do lamaçal, da senda tortuosa, da natureza pecaminosa e nos traz de volta para o encontro com o Senhor. Então, você entende o que eu estou falando? A justificativa, o ato de salvação, da experiência, da conversão, do novo nascimento que nós tivemos um dia, por graça, obra e graça, misericórdia de Deus, nos trouxe então esta paz. Esta paz que eu sinto no meu coração. É uma paz que independe das circunstâncias, ou seja, ainda que o mundo esteja abalado, ainda que o mundo esteja aí sentindo as fobias por causa da coronavírus, o medo da morte.
então as circunstâncias do que será o amanhã, do que será o trabalho, o emprego. Será que eu vou contrair esta enfermidade? Qual será o meu futuro? Então, quem tem a paz de Cristo, ele tem em si uma grande segurança, sabendo que diante de tudo isso, Deus nos coloca uma grande convicção do coração, daquilo que Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, ou seja, guardar até a minha vida até o dia final. Então, o primeiro benefício é a paz, e nada mais do que o mundo está buscando nos dias atuais é a paz, embora busque a paz de forma errada, no caminho errado, pelo motivo errado. Então, a paz de Cristo é concedida através da justificação, é a paz que nos pacifica diante de Deus, para olhar para com Deus em amor e para em Deus compartilhar misericórdia diante dos outros, ou seja, amando uns aos outros. Então, esse benefício nos traz alegria, nos faz felizes no Senhor. E aí, o segundo benefício que o apóstolo Paulo vai colocar aqui, conforme a justificação, então, pela fé justificados, o segundo benefício é que, por meio de Jesus Cristo, nós obtivemos acesso à graça do Senhor. Ou seja, nessa paz que conquistamos, agora conquistamos também o acesso a Deus. Que coisa maravilhosa! Antigamente as pessoas pensavam que, e era assim porque o sacerdote era quem representava o povo, era o sacerdote que levava as petições, as questões dos homens, mas em Cristo nós conseguimos o sacerdócio real. Agora podemos ministrar, eu, você, qualquer um podemos nos apresentar diante de Deus como sacerdotes, que temos acesso ao trono do Pai. E é interessante que essa palavra acesso por meio de Cristo é a ideia de alguém muito importante diante do rei, que coloca alguém na presença do rei mediante a sua importância. E aí nós podemos facilmente reportar a figura de Cristo, o Filho de Deus, o caminho, então que nos levou à presença do Pai, que nos colocou na presença do Pai para ser ouvido pelo Pai em nossos pleitos, porque Ele intercede por nós, é o mediador entre Deus e os homens. Então Ele nos colocou diante de Deus para que nós pudéssemos chegar até Deus em nossas petições e no nome do Senhor Jesus, o Senhor nos ouvir nas nossas questões. Então a justificação por Cristo nos deu a paz e nos deu o acesso, não é? Então as nossas orações, elas não são vãs, as nossas orações, elas não são feitas ao acaso, mas as nossas orações, elas são ouvidas, são apresentadas diante do Senhor. Então que maravilha, que benefício maravilhoso nós podemos conceber a partir da justificação. E por meio da justificação, outro grande benefício é que nós temos acesso a esta graça, no qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso aqui é um ponto fundamental, porque o acesso à paz é do ponto de vista desse momento que nós estamos aqui na Terra. Enquanto nós estamos como igreja militante, nós agora somos igreja militante, porque nós estamos militando a obra do Evangelho, na proclamação do Evangelho, na vivência do Evangelho. Então, a igreja militante, ela desfruta, não é, do acesso e da paz. Mas não só isso, ela já desponta ou desfruta com perspectiva futura da glória de Deus. E é claro que essa glória aqui, que Paulo está relacionando aqui, é com relação o corpo glorificado, a ressurreição, o porvir, agora relacionado à igreja glorificada. Então, a igreja glorificada, participando do reinado de Cristo, da atuação de Jesus, agora em corpos
ressurretos, glorificados, corpos que não conhecem a enfermidade, que não conhecem as limitações desse corpo que nós temos hoje. Então é a glorificação da vitória sobre a morte, do corpo que não morrerá mais, não pecará mais, que não estará sujeito às paixões carnais. Então Paulo aqui está falando sobre essa questão desse grande momento da igreja glorificada que partilha da herança com Cristo, sendo co-herdeiro com ele das riquezas celestiais do nosso bom Deus. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos, tende bom ânimo, não fiquem tristes, não fiquem inquietos, tende bom ânimo, creia em Deus e creia em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. É claro que Jesus está falando da ressurreição, como Paulo vai falar na segunda carta aos Coríntios, aliás, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, sobre a construção eterna, não com mãos humanas, mas com mãos eternas, que é justamente o corpo glorificado em que nós receberemos quando Jesus voltar, para aqueles que estão vivos transformados, para aqueles que dormem no Senhor, que estão no Senhor como igreja, não é, celestial, ela ressuscitará, os mortos ressuscitarão em Cristo Jesus. Então Paulo, ele traz aqui nos benefícios, ou seja, a fé, a convicção de uma esperança. Não há nada pior para o homem do que um homem que vive sem expectativa acerca do futuro. Nós temos uma certeza, nós sabemos para onde nós iremos. Nós sabemos que a morte, na realidade, é um portal, uma porta de entrada, de acesso a uma vida eterna com Cristo, porque Cristo já vive em nós, mas após esse portal, ele nos dá essa plena vivência agora com o Senhor no seio de Abraão. Há uma citação muito importante, interessante, do reverendo Billy Graham, saudoso Billy Graham, que ele diz que a morte só pode nos levar a uma coisa, a estarmos mais próximos de Deus. Então a morte só pode nos levar para mais próximos de Deus, para estarmos com Deus, com Cristo Jesus. Então esse é o benefício terceiro que nós podemos trazer aqui nesse texto de Romanos capítulo 5, né? Os benefícios da justificação. E ele diz mais, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que ele também nos concedeu, como também benefício desta justificação. Então, parece uma coisa contraditória para o mundo que preza tanto pelas conquistas materiais, né? As conquistas, os lauréis deste mundo. Então, o mundo secularizado, ele aprecia muito essas vitórias. E é claro que isso é bom, quando nós alcançamos, né, o direito de entrar na faculdade, de nos formarmos, de alcançarmos e galgarmos um emprego bom e obter esse emprego e alcançarmos dignidade humana, isso é muito bom. Mas Paulo está trazendo aqui que a vida nossa, ela não é feita só de momentos bons, mas de muitas dificuldades. Temos que atravessar muitos mares revoltos, né? Muitas tempestades batendo contra a nossa existência, contra a nossa vivência. Então, esses momentos de turbulências são momentos que Deus nos concede numa agenda de crescimento espiritual. O crescimento espiritual ele não se dá quando nós estamos no melhor. O crescimento espiritual, na ação de Deus, na aprovação de Deus, acontece após atravessarmos um imenso deserto, não é? Dependendo exclusivamente de Deus. A fé não se prova quando tudo está muito bem, obrigado. A fé se prova justamente quando tudo está muito difícil,
quando tudo está meio nebuloso, escuro, onde nós procuramos luz nos homens, mas nós não encontramos, mas encontramos luz na fé para perceber que o Senhor anda conosco, que o Senhor nos tem em suas mãos e que Ele tem o controle absoluto das nossas vidas. Então isso é maravilhoso, porque ao final das provas nós alcançamos uma grande aprovação. É como uma prova de um grande trabalho de preparamento físico, aqui um preparamento espiritual para as grandes coisas do Senhor. Então, cada deserto, cada tormenta é algo que Deus nos coloca para sermos fortalecidos, para enfrentarmos e sermos aprovados naquilo que Deus nos chamou. Então, a justificação, ela nos traz também essa certeza das lutas, das provas, das tribulações, da paciência, da esperança. Esperança ou paciência nas dificuldades, nas circunstâncias difíceis, mesmo assim nós estamos firmes nesta rocha que é o Senhor. E esta palavra de Deus em nós, ela nos coloca nessa convicção a ponto de resistirmos todos os embates colocados contra nós. E aí, por fim, nesse texto, nesse fragmento de texto que nós estamos trazendo para a meditação nessa oportunidade, é que Cristo, o Deus em Cristo, nos concedeu nesta justificação a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa salvação, é a garantia de que nós somos salvos, quando nós fomos justificados, a vivificação por Cristo, então é o ato do Espírito Santo de Deus em nós, habitando em nós. Não só habitando, mas direcionando as nossas vidas. E nesse direcionamento nos trazendo luz acerca da vontade de Deus. E é tanto também nos capacitando para cumprir a boa vontade do Senhor, através dos dons, através do fruto do Espírito Santo, que é o amor, a longanimidade, a paciência, a perseverança, não é? Então, no dom de levar a edificação da igreja, da edificação um dos outros. E eu quero dizer a todos os irmãos e irmãs que esses benefícios que nós estamos tratando aqui, é preciso ficar bem certo e explicado. É que eles estão naqueles que foram alcançados mediante a fé na grande obra de graça do nosso Deus por meio de Cristo Jesus. Então, quem não está em Cristo, que não é nova criatura, quem não tem o Espírito Santo de Deus, não pode ter esses benefícios que nos colocam dentro das bênçãos, ou seja, dos recebimentos das bênçãos celestiais, como está dito por Paulo na carta aos Efésios. Nós somos abençoados nas regiões celestiais. Então, este acesso que nós temos a Deus, esta paz que nós temos em Deus, esse gozo que nós temos na esperança da glorificação, de sermos herdeiros também da glória do Senhor com Cristo Jesus, e da fortaleza em nós de resistirmos às lutas e provas até o dia final. E isso mediante o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos direciona, que preside as nossas vontades, isso é importante, e que nos traz luz ao que o Senhor nos ensinou, e que por meio de nós, na proclamação do Evangelho, nós levamos ao homem pecador a ideia do pecado, da justiça e da lei, de uma forma que nós podemos produzir frutos em arrependimento para o alcance da graça do Senhor. Então, nessa mensagem eu queria trazer isso para os irmãos e partilhar algo que nós temos como certeza nesse aprendizado que já foi passado para os irmãos, pelo pastor da igreja, em outras mensagens, mas que porventura nós acabamos por esquecer. Diz aí um teólogo, não sei se é John Piper, que diz isso, não é?
que o Evangelho precisa ser vivido e lido todos os dias, porque todos os dias nós esquecemos de Deus ou das coisas de Deus, do Evangelho. Então, assim como nós temos a necessidade de beber e de comer, nossa alma tem diariamente a necessidade do Evangelho, da contemplação, da meditação desta palavra do Senhor. Então, essa palavra que tem que ser um deleite para nós, como dedicação, dia e noite fundamentado nessa palavra. Então, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra que clareia cada passo nosso na vontade de Deus. Então, nesta oportunidade, nessa palavra que você está ouvindo, você que é da Igreja Congregacional de Brejo dos Santos, você que é de outra igreja, você que não é de uma igreja evangélica, eu quero dizer que essa palavra é para você. Essa palavra deve encontrar morada no teu coração e produzir frutos de esperança e de fortalecimento à sua fé, de convicção, de bom ânimo para enfrentar, para alcançar, para obter as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, muito obrigado. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando da palavra, da esperança, da revelação de Deus ao coração dos homens. Deus vos abençoe, um grande abraço e muito obrigado por essa oportunidade.